Hoje nós iremos iniciar uma série, e esta série será tem por nome, né? Transformados pela graça. Este é um tempo em que as pessoas muito vão perceber isso, vão analisar isso, o que é realmente a graça do Senhor. Sabe, amado, o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu vou ler mais uma vez. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu quero falar sobre a graça hoje, mas de uma maneira muito dinâmica. Nós iremos ministrar o que a graça do Senhor fez na vida das pessoas que aqui serão citadas. E você vai se encontrar, vai se ver de alguma forma no meio desses personagens. Ao todo são 12 personagens, e a cada ministração nós iremos falar de 2. Amém? Hoje nós iremos falar dos discípulos. Iremos falar do primeiro milagre de Jesus. Mas eu quero, antes disso, colocar uma história no quadro. Eu quero que você acompanhe a história de um jovem, para você entender o que é graça, o que é generosidade e o que Deus quer falar conosco. Amém? Acompanha no quadro. Como era um texto grande, eu acredito que já conhece essa história. Certa vez um jovem de 17 anos, sem carteira de motorista, resolveu pegar o carro escondido, o carro do seu pai escondido. Ao dirigir em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e bateu no muro da casa de uma pessoa. Numa situação dessa, o dono da casa poderia ter atitudes diferentes. Ele poderia ser justo, misericordioso ou gracioso. Repita comigo: justo, misericordioso ou gracioso. O primeiro diz assim: se ele fosse justo, certamente ele iria ligar para a polícia, para os pais do jovem, iria cobrar todo o prejuízo causado. Afinal de contas, foi uma tremenda de uma irresponsabilidade. Justiça significa você pagar pelos erros que você cometeu. Segundo, agora, ao invés de ser justo, o dono da casa poderia ser misericordioso e deixar o jovem ir embora sem pagar pelo muro. Ele poderia dizer para aquele jovem: olha, o que você fez foi errado. Você acabou com o carro do seu pai e já vai ter problemas demais com ele. Vamos fazer o seguinte: vá embora, resolve lá com o seu pai e eu resolvo aqui com o meu muro. Justiça é você receber aquilo que você merece, é você pagar pelos seus erros. Por outro lado, misericórdia é você deixar de receber a punição que você merece. Todos nós merecíamos a condenação eterna no inferno. Todavia, como ato de misericórdia, o Senhor nos livrou de lá. E o terceiro, e por fim, o dono da casa poderia ser gracioso e dizer para aquele jovem: olha só, o que você fez é errado, mas eu também já fui jovem e sei como é a vontade de dirigir um carro. Por isso, eu vou fazer o seguinte: você não precisa pagar pelo muro, nem pelo carro do seu pai, porque eu vou pagar o conserto dele. E tem mais: quando você fizer 18 anos, eu vou pagar para você tirar a sua carteira de motorista e vou comprar um carro para você. Pode parecer loucura uma cena dessas, mas esse é o significado da palavra graça. Justiça é você receber a punição que merece. Misericórdia é você deixar de receber a punição que merece. E graça é você receber a bênção que você não merece. Você pode achar que isso não acontece em lugar nenhum do mundo, que isso é história de ficção, mas é desta forma que Deus deseja tratar com você. Deus não quer ser simplesmente justo ou misericordioso. Ele quer ser gracioso com você. Ele quer abençoar você com aquilo que você não merece. Por isso que tu serás transformados pela graça. Sabe, amados, existe coisas na palavra de Deus que, por mais que nós tentamos entender, é muito difícil a gente conseguir compreender. Sabe? Porque a nossa mente
para aquilo que vem de Deus, para a ação do Senhor, para aquilo que Deus está pensando, é muito limitada. É por isso, amado, que nesses dias você vai ter revelação da graça de Deus. E nesta série nós iremos falar de alguns personagens que receberam a graça de Deus. Eu quero falar de duas delas. Dois deles eu quero citar. Primeiro, a graça e os desprezados. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim. Guarde essa palavra que Jesus diz. Repita comigo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nessa passagem, amado, nós encontramos aqui Jesus chamando Pedro e André para ser discípulos. Quando ele chama esses dois homens, eles ficaram meio impactados, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Sinceramente, sabe, se fosse você ali naquele momento, você aceitaria este convite? Se você não soubesse que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus, se você não tivesse esse entendimento, você deixaria tudo na sua vida, seu trabalho, seu ganha-pão, para seguir um homem? Por mais que essa pessoa fosse alguém importante, você deixaria a tua casa, família, trabalho, sabe? Aquilo que você sabe que mês a mês você ganha para seguir alguém que você não sabe nem o que vai acontecer? Claro que não. Mas todavia a Bíblia continua dizendo no versículo 20 que eles largaram tudo. Tudo eles largaram quando recebeu o chamado, por uma palavra que eles ouviram, e saíram correndo. Olha o que diz Mateus 4:20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Por que será que isso realmente aconteceu? É um negócio meio estranho. A gente às vezes lê a Bíblia como um livro e fica imaginando, mas às vezes a gente não coloca as coisas, sabe, lado a lado como deveria ser. Como é que alguém que é pai de família abandona tudo? Sabe, querido, tem gente que diz que naquela hora o Senhor usou algum tipo de palavras irresistível. Alguns teólogos até dizem, sabe, que esse chamado de Deus na nossa vida realmente é irresistível. E que Jesus, de alguma forma, ele falou de algo profundo, mas eu quero te dizer que não é isso. Na verdade, o motivo foi bem mais simples do que isso. O ensino judaico naquela época, eles eram judeus, então todo o ensino, toda a cultura judaica, ela tinha algumas maneiras das crianças aprenderem. Então, a cultura daquela época, todas as crianças, sabe, de 6 a 10 anos, eles iam para uma sinagoga. Eles não tinham uma escola naquela época como nós temos hoje. Eles iam para a sinagoga era um lugar onde eles iriam aprender a ler e a escrever, e ficavam lá 4 anos, de 6 a 10 anos. Eu acredito que na minha época era primário, hoje eu não sei nem como chama mais, é ensino médio, né? Da primeira à quarta série, é isso? Então, fundamental. Então, era fundamental o que eles estavam fazendo. Então, toda a cultura judaica fazia isso. Colocava as crianças a partir de 6 anos, iria até 10 anos. Eles estavam nesta época, amado, eles iam ler e escrever, mas o que eles liam não era nenhum outro livro, senão o Pentateuco, ou a Torá, como alguns chamam. O que é o Pentateuco ou a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Então eles ficavam lá lendo, sabe? E esta fase era chamada de Bet Sefer, que significa casa de leitura. Então, a primeira base, o fundamental deles era aprender a escrever e a ler. E ler nenhuma outra história, senão a história da cultura judaica. Esse era o estágio mais básico da educação deles, sabe? E todas as crianças, amado, eram obrigadas a participar. A segunda fase era chamada de Bet Midrash, que significa casa de estudo. O problema era que nem todas as crianças, sabe, podiam participar dessa etapa. Somente criança acima de 10 anos, de 10 a 14. Então a primeira etapa era de 6 a 10, a segunda etapa de 10 a 14. E eles tinham sido, essas crianças, elas tinham que ter sido destaques na primeira fase, porque senão elas não entravam na segunda.
É diferente no Brasil por muito tempo que o garoto não sabia ler e escrever, mas a política dizia, passa ele, porque a gente precisa ter pessoas diplomadas para não ser chamado de um país de analfabeto. Em Israel era totalmente diferente. Se eles não entendessem o princípio da lei, se eles não entendessem o princípio de ler e escrever, mas dentro dos conceitos do Senhor, eles não poderiam continuar estudando. É estranho isso, não é? Eles tinham que voltar para poder continuar. E aqui, amado, elas aprendiam então todos os livros. De 10 a 14 anos, ela aprendia todos os outros 39 livros do Velho Testamento. E no fim, que era a última fase, acontecia algo bem interessante. Os melhores dos melhores alunos eram selecionados para continuar. Os melhores eram selecionados, independente da sua situação financeira. E esse estudo dessa última chamada, dessa última fase, chamava-se Bet Talmid, que quer dizer casa de ensino. Essas crianças eram submetidas a uma sabatina muito difícil. É quando eles começavam a se preparar para ser rabinos. Sabe? Quem fosse aprovado, ouvia do mestre, olha, você é um bom judeu, conhece a palavra do Senhor, mas volte para a sua casa e vá aprender a profissão dos seus pais. Volte para a tua casa e vá aprender a profissão dos seus pais. E quem fosse, amado, aprovado, podia continuar os estudos até ouvir uma frase: vem e me segue. Ou a frase que vocês repetiram: vindo após mim. Ouvir essa frase era uma grande honra para a criança, porque eles se tornavam discípulo do mestre. E aí a sua trajetória seria, quando ele tivesse 30 anos, ele poderia ser mestre também e ter os seus discípulos. Agora já era possível aprender, sabe, a ser um mestre e se tornar um discípulo. Agora você consegue entender por que Pedro e André largaram tudo para seguir Jesus? Primeiro que Jesus era mestre. Sabe, ele era mestre em Israel e ele simplesmente estava dizendo a frase que Pedro e André tanto sonhou em ouvir: vinde após mim. Por que para eles isso foi uma honra? Por que eles largaram tudo, largaram trabalho, largaram família, largaram tudo para seguir a Jesus? Sabe? Por quê? Porque esta frase tinha um peso muito grande na sua história. Pedro e André estavam o quê? Pescando. Se eles estavam pescando, eles ouviram lá atrás dizendo: olha, você foi um bom judeu, mas daqui para frente você não consegue fazer mais nada. Você não pode ser, sabe, discípulo, você não pode ser mestre. O que eles fizeram? Aprenderam a profissão dos seus pais, que eram pescadores. Porque eles não tinham sido aprovados para ser discípulos de um mestre. Eles não tinham sido os melhores dos melhores alunos. De repente Jesus vem e os chama. E é justamente aqui que nós percebemos a graça do Senhor na vida deles. Eles não tinham estudo. Eles não eram os melhores dos melhores. Sinceramente, amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse responsável por um projeto revolucionário, que tivesse muita verba, que tivesse um recursos infinito nas suas mãos para você montar uma equipe, que jeito que você montaria essa equipe? Provavelmente você iria buscar os melhores gerentes de projeto. Sim ou não? Talvez você buscaria os melhores engenheiros, os melhores professores, os melhores funcionários. Mas Jesus não fez isso. Jesus era responsável pelo projeto mais importante de toda a humanidade. E ele escolheu pessoas rejeitadas para fazer. Pessoas rejeitadas para fazer parte dessa equipe. E no final da história foram esses rejeitados. Esses que ouviram, sabe, dos seus professores dizendo: volte para casa, vá aprender com a profissão dos seus pais, porque você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser mestre, você nunca vai ter discípulos, você nunca vai ter seguidores. Mas foram eles que caminharam com Jesus, que evangelizaram com Jesus e deram continuidade ao projeto que Jesus iniciou. Foram eles que deram início à igreja. A única explicação disso é chamada de graça de Deus. Eles não mereciam, mas a graça os alcançou.
de uma maneira grandiosa. Olha o que diz 1 Coríntios 1:26. Irmãos, pensem no que vocês eram. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quando o Senhor te chamou, quem você era? Eu sei quem eu era. 27. Pouco eram sábios, segundo os padrões humanos. Pouco eram poderosos. Pouco eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Agora voltando lá para Mateus 4,19, diz assim: e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi isso que eles ouviram, o que a vida inteira eles gostariam de ouvir. Imagina para uma criança a frustração, que ele entrou na escola dizendo assim: olha, um dia eu vou ser mestre, porque isso era top em Israel, isso era reconhecido pelo Estado, isso era assalariado pelo Estado. Sabe, porque Israel sempre teve aquela formação de profetas. As crianças eram formadas, muitos deles aos pés de Gamaliel, como foi o apóstolo Paulo, sabe? Como Jesus foi formado como rabino, ele passou por todo o procedimento. Por isso que aos 30 anos Jesus começa o ministério, porque ele estava pronto, ele era mestre, ele já podia formar discípulos. Só que ele imaginava, ou talvez as pessoas imaginavam, aqueles que foram da mesma classe que ele, imaginavam talvez que eles seriam, sabe, mestres da lei, mestre para ensinar a lei nas escolas, e eram assalariados por isso, ou talvez o máximo seria profetas, porque tinham chamado de Deus. Mas tudo acontecia aos 30 anos. Por que 30 anos? Porque com 30 anos eles se tornavam maiores de idade. No Brasil é com 18, dependendo de algumas do que você vai fazer, é com 21, mas em Israel era 30. Antes de 30 era chamado de mancebo. Sabe, querido, olha só o tempo verbal que o Senhor usou com Pedro e André. Ele disse assim: eu vos farei. Perceba que eles não eram qualificados. Quando Jesus olha para eles, diz assim: eu os farei para ser qualificados ao serviço, ao chamado. Mas o próprio Jesus fez questão de treinar e capacitar esses homens para a missão. Isso era graça. De simples pescadores sem muito conhecimento, a Bíblia diz que eles caminharam com Jesus e se tornaram poderosos em obras e palavras. Nem mesmo, amado, nos seus sonhos eles poderiam imaginar isso acontecendo. Olha o que diz Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles os homens que fora curado, não tinha o que dizer em contrário. Preste atenção que a graça do Senhor alcançou esses homens de certa forma, que esses homens que eram iletrados, pessoas muito simples, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não sabiam falar de maneira correta, e o judeu ele preza muito isso. Atos diz que o povo ficou admirado, dizendo assim: como que esses homens que não passou pela escola rabina, esses homens que não passou pelos 3 processos da casa de ensino, como é que hoje eles são mestres? Eles só são mestres porque o mestre dos mestres os ensinou. Isso é graça de Deus. A mudança deles, amado, foi tão grande que até os religiosos da época reconheceram que eles tinham caminhado com Jesus. Jesus, mesmo em outras religiões que não o reconhecem como Messias, nem como Deus, todos eles reconhecem a sabedoria, o conhecimento, a excelência da pessoa que ele era. Sabe, querido, não tem como sermos mais ou menos depois que começamos a caminhar com o Senhor. Eu tenho certeza que você já não é mais o mesmo, porque um dia a graça te alcançou. A graça do Senhor adentrou na tua vida. Deus não foi justo contigo. Deus não foi misericordioso contigo. Ele foi muito mais do que isso, Ele foi gracioso. Sabe? Não tem como nós sermos os mesmos depois que conhecemos a graça de Deus. Eu disse que nós falaríamos de duas histórias ou 2 personagens. A segunda é a graça
e a festa. João 2, versículo 7 diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essas talhas, amado, eram semelhantes a potes, e cada uma cabia em média de 100 litros. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele foi convidado com os seus discípulos e com a sua mãe. Por que aqui não fala de José, o pai de Jesus? Por que não fala? Por que no começo do ministério de Jesus, José não estava presente? Acredita-se que José morreu logo após quando Jesus completou 12 anos. Porque foi quando, da última vez, se ouviu falar dele, quando ele se perde. Aí eles voltam lá, ele estava na sinagoga pregando, né, para os mais velhos. Depois disso, nunca mais falou de José. Então, nesse meio tempo, que foi citado isso, até próximo aos 30 anos, em algum momento José morreu. E Deus, ele sabe o que faz. Ele tirou José, porque José era autoridade sobre a casa, mas aquela autoridade deveria ser liberada a Jesus. E Jesus, então, acredito que já adulto, ele toma conta da sua mãe. E a sua mãe estava com ele nessa festa. E você conhece a história, sabe? No meio do casamento, o vinho acabou. Talvez você fale: nossa, pastor, 600 litros de vinho que Jesus fez de água para vinho. Gente, isso é muita bebida. Esse povo ia ficar bêbado. A festa em Israel, para quem tinha pouco dinheiro, era 3 dias. Para quem tinha muito dinheiro, era de 7 a 10 dias de festa. Então você entendeu a quantidade? No meio da festa, no meio de todo o evento, acaba o vinho. Sabe o que eu acho interessante nessa história, amado? Foi a atitude de Jesus. Sabe? A partir do versículo 5 diz que ele pegou 6 talhas, cada uma tinha 100 litros, ou seja, são 600 litros que ele transformou de água para vinho, sabe? E vinho da melhor qualidade. Aquilo que Deus faz, ele não faz meia boca, ele faz por inteiro. E nós aprendemos aqui pelo menos 3 coisas com essa atitude. Põe no quadro. Em primeiro lugar, nós percebemos a importância de um casamento para Deus. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. O Senhor Jesus poderia ter começado o ministério dele ressuscitando Lázaro, sim ou não? Ele poderia ter começado o ministério dele, sabe, fazendo tantas outras coisas, expulsando o demônio, curando os enfermos, mas não, ele preferiu começar o ministério dele num casamento. Sabe o que isso tem a ver? Com o princípio. No princípio criou Deus, e depois o Senhor criou a mulher, que era o quê? A ajudadora. Aquela que o Senhor tirou parte da costela de Adão, fez a mulher e juntou o casal. O primeiro casamento foi no Éden. Quando Jesus começa o ministério dele, ele começa com família, ele começa juntando, abençoando o casal, homem e mulher. Que a gente não pode, mas imagino eu, amado. Que glória foi para este casal de noivo, que presente. Que eles tiveram que chamar um rabino para abençoar. Quem era o rabino que foi abençoar? Jesus. Quem gostaria de casar e Jesus está lá para fazer o ofício do seu casamento? Isso é muita graça. Não é verdade? Não é o pastor fulano de tal, o padre fulano de tal, o sacerdote fulano de tal, mais conhecido no mundo inteiro. Era o próprio Jesus, e ele estava iniciando o seu ministério. E ele inicia abençoando. Isso revela o tanto que o seu casamento é importante para o Senhor. Amém? Segundo lugar que nós aprendemos com essa história, nós aprendemos é que Deus se importa com cada uma das nossas necessidades. Sabe, querido, não existe nada pequeno demais, nada minúsculo, nada insignificante
que para Deus não tem importância. Às vezes você olha e fala, não, mas Deus não vai se importar com esse meu desejo, esse meu pensamento, essa minha vontade. Pequeno, Deus é tão grande, a gente não ouve isso. Deus é tão grande, tanta coisa para Ele fazer. Você acha que Ele vai ouvir a minha oração? Você acha que Ele vai se importar com esse detalhe pequeno, com esse mimo? Eu quero dizer que Ele se preocupa com a casa que você mora. Ele se preocupa com a escola dos seus filhos, com as suas finanças, com a sua saúde. Ele se preocupa, amado, com o carro que você anda. O Senhor se preocupa com tudo que se refere à tua vida. Tudo aquilo que tem a ver com a tua vida, com o teu ministério, sabe? Às vezes nós imaginamos que Deus só se preocupa com o nosso ministério. Mentira! Deus se preocupa com o ser, que é eu e você. Não importa como você está. É claro que as nossas atitudes, elas vão manifestar aquilo que nós seremos no arrebatamento ou depois da morte. Mas enquanto você é filho, mesmo que você esteja, sabe, largado, afastado, rebelde, você não deixou de ser filho. É justamente isso o que nós percebemos nesta festa de casamento. Provavelmente, amado, na mente de alguns que estavam lá, alguns mais religiosos estavam lá, na mente deles, talvez eles poderiam pensar, nossa, Jesus deve ter falado, ufa, graças a Deus acabou a bebedeira. Glória a Deus que o vinho acabou no meio da festa. Porque isso aqui é do diabo. Assim o vinho acabou, os convidados não vão mais beber. Entretanto, a graça foi além do que eles imaginavam. Jesus, ele não era, sabe, alguém que gostaria que a festa terminasse daquela maneira. Porque se terminasse daquele jeito, seria uma vergonha para os noivos. Ele foi lá para abençoar o noivo. Ele foi lá para abençoar a noiva. E ele, quando abençoa, é por completo. Ah, faltou o vinho? Então vai ser vinho. Se fosse cerveja naquela época, ele transformaria a água em cerveja. Às vezes você fala, misericórdia, pastor, você está muito mundano. Isso é Bíblia, amado. A bebida que eles tinham era vinho. E Jesus bebia vinho. Tem alguns teólogos que dizem assim, não, o vinho que eles bebiam, sabe, não tinha uma fermentação. Balela. Se não tem fermentação, é suco de uva. Fermentou um pouco, é vinho. E se beber demais, fica bêbado. Paulo bebeu vinho. E se você ver a história de Atos, diz o seguinte, que ele manda chamar alguém para cuidar dele, porque provavelmente ele estava com um problema de pressão muito baixa. Ele toma uns goró e o negócio sobe. E aí ele fica normal. Nós devemos saber quais são os nossos limites. Jesus, ele não estava multiplicando água em 600 litros de vinho para deixar ninguém bêbado. Sabe, amado? Não era isso. Jesus, ele agiu com graça, porque ele se importava com os noivos. E da mesma forma ele age na minha e na sua vida. Ele está com compaixão, com graça comigo e contigo. A terceira lição dessa história que nós podemos ver, nós aprendemos nessa passagem, é que Jesus deseja transformar a sua vida. O vinho na Bíblia simboliza a alegria. O problema é que a festa de casamento, o vinho acabou, então a alegria acabou. Sabe, querido, é isso que acontece com o mundo. A alegria que o mundo oferece é sempre passageira. No meio do caminho ela acaba e não tem mais como repor, porque Jesus não está lá. Você está entendendo? A alegria dessa vida, na verdade, ela tem prazo de validade. Ela se esgota, ela se acaba. Mas por outro lado, existe um vinho feito por Cristo. E essa é uma fonte inesgotável. Se você quiser e crer, você pode desfrutar dessa alegria. Basta você convidar Jesus para a sua festa. Às vezes nós fazemos festa e não convidamos Jesus. Às vezes você quer fazer uma festa e você convida amigos, você convida pessoas, você convida família, você convida todo mundo. Mas você não convidou Jesus, fala, como não, pastor? Eu sou crente, aonde eu vou o Senhor está. Sabe, amado, é fato isso, mas nós também devemos entender que determinados lugares e determinadas coisas que nós ouvimos, tocamos, cantamos ou falando, o Senhor não pode estar nesse ambiente. Eu acredito que este lugar onde Jesus estava, e Ele levou os seus discípulos, e Ele levou a sua mãe, era um lugar saudável. E numa festa de casamento tem todo tipo de pessoa, mas prevalece o que é a maioria, sim ou não? A maioria é que prevalece. E essas duas histórias que falam sobre a graça de Deus, é a mesma história que alcançou Pedro e André.
É a mesma graça que alcançou esse casal, esses noivos. E sabe qual foi o resultado disso tudo? Mudança de vida. Quando eu estava fazendo esse sermão e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração sobre esta festa de casamento, e quando o Senhor me deu esta palavra, transformado pela graça, eu disse: Senhor, eu preciso falar de pessoas bíblicas, comprovando com textos, versículos, de histórias que realmente foram agraciadas pelo Senhor. E a segunda história foi a do casamento. E eu comecei a prestar atenção, falei: como Deus é bom, como o Senhor realmente se importa com a nossa casa, com a nossa família. Será que esse casal de noivo, futuramente eles não tiveram um problema, não pensaram em algum momento se separarem? É provável, porque na luta de um relacionamento, a primeira coisa que pensa é: você vai para o seu lado, eu vou para o meu. Mas o que nesta passagem nós aprendemos é que Jesus preferiu, ele escolheu o dia e o lugar para inaugurar o seu ministério. Ele inaugurou como família. Deus tem poder de restauração. Deus tem poder de transformação. E a graça do Senhor não está baseada naquilo que você pensa ou naquilo que você é, mas nas nossas atitudes como servo do Senhor. Que essa mesma graça venha alcançar você hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero orar pelos teus filhos e declarar, Senhor, que dia após dia eles serão impactados pela transformação da graça do Senhor. Muitas coisas temos que mudar, Senhor. Mas a mudança, quando ela parte das nossas atitudes, da nossa vontade, do nosso jeito, ela tem uma forte tendência de, no meio do caminho, a gente desistir. Mas quando a transformação, quando a mudança vem de Ti, o Senhor não só nos liberta, não só nos cura, mas nos transforma a ponto de não conseguir retornar. Eu entendo, Senhor, que nesta passagem de Pedro e André, eles nunca imaginaram, Senhor. Talvez passaram por um momento de frustração na sua infância, quando eles não conseguiram passar para a próxima etapa, quando eles não conseguiram, Senhor, passar por essa sabatina, eles foram dispensados e ouviram do Mestre: vocês são bons judeus, mas é importante que vocês aprendam a profissão dos seus pais, porque o que está relacionado à Torá, o que está relacionado à lei, vocês não conseguem prosseguir, como de fato, Senhor. Talvez isso foi uma marca, uma ferida muito grande na vida de Pedro. Por isso que Pedro era tão temperamental. Por isso que Pedro muitas vezes era tão explosivo. Talvez o seu sonho em algum momento foi roubado, em algum momento foi tirado. Esse homem, Pai, de uma origem simples, de uma origem pobre, ele estava, Senhor, talvez em alguns momentos da vida, lembrando do passado, dizendo: olha, hoje eu não pesquei nada. Eu poderia pescar, eu poderia, ser um grande empresário, mais do que ele já era, mas eu poderia ser um mestre. Eu não precisava ficar dependendo da lua, eu não precisava ficar dependendo de pessoas para levar o mantimento para a minha casa. Mas ele não sabia que no meio do caminho, a graça iria alcançá-lo. E este Pedro, Senhor, se transformou. Ele e o seu irmão foi chamado pelo próprio mestre de todos os mestres para ser agora pescadores de homens. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos que me ouvem nesta manhã, esses que me ouvem, Senhor, pelo YouTube, esses que são, Senhor, ouvintes nesta hora. O Senhor te chama: vinde após mim, e eu te farei pescadores de homens. Nós temos que trabalhar, nós temos que levar o sustento para a nossa casa, mas o Senhor nos chamou para ser mestres, para ser discípulos, e nós iremos ministrar a Tua palavra. Assim, Senhor, também o casamento, a família
aqueles que querem casar, aqueles que querem constituir uma nova família, Senhor, porque talvez tenha perdido a primeira. Eu quero abençoar nesta manhã dizendo: o Senhor restaurará o bom vinho na tua vida. O Senhor trará o vinho novo, o Senhor trará o melhor desta terra. Tão somente convide Jesus para esta festa que você quer celebrar. Convide Ele para este momento, essa inauguração da tua loja, essa inauguração da tua empresa, a inauguração da tua família, que é o teu casamento, a inauguração do teu ministério. Convide Ele, chame Ele e diga: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, e verdadeiramente Ele estará lá. E quando faltar o vinho, Ele vai juntar a água e vai fazer 600 litros de alegria. Deus, eu sei que o Senhor não mudou em nenhuma vírgula, que o Senhor continua soberano. E eu quero abençoar aos meus ouvintes agora, Senhor, que a graça do Senhor transformará a sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, que Ele é digno.